Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse canal é o Eva Messages. Você está aqui no nosso oráculo de Imbolc. Esse oráculo que vai falar do período que vai desde o sabá, o meio do inverno e já a preparação para a chegada da primavera, até lá, né, quando ela de fato chega no sabá de Ostara. Já faz um tempinho que o sabá, a noite do sabá, de fato aconteceu, mas eu tô aqui hoje, ó, com meu pauzinho de canela, trazendo a força do elemental do fogo, a força da deusa Brígide, a força de Santa Brígida, esses símbolos aí, guardiãs da lareira, do fogo da criatividade, o fogo do tesão, da vontade de viver, da centelha divina, por que não? Que é muito presente nesse período do ano, esse período em que a gente está mesmo, né, dentro aí dos ciclos da roda do ano, ó, alimentando a nossa centelhinha, a vela da nossa vontade e traçando as estratégias, terminando de gestar aí os projetos que vão florescer lá no início da primavera, na chegada do verão. Bom, aqui hoje o que a gente vai fazer é ver como está aí esse período e trazer bons conselhos vindos das anciãs para o seu momento, tá? Esse período de Imbolc, período do Sabá das Luzes. Fique à vontade para interpretar daquilo que serve ou não o que eu digo, tá? Isso é muito importante. Aqui é um canal, como eu disse no início, em que o objetivo é que você trabalhe, desenvolva a sua intuição através da interpretação aqui do que serve ou não para você, de tudo que eu digo numa leitura coletiva e atemporal como essa. Aliás, se você está vendo esse vídeo em outro momento que não próximo de Imbolc, não tem problema, né? Ouça aí sua intuição, talvez você esteja aqui para receber mensagens para o seu momento, independente da etapa do ciclo em que você esteja, tá? Isso pode acontecer também. Agora, se você quer uma leitura particular voltada para o seu momento em específico, você pode me encontrar através do meu site evamessages.com para agendar uma leitura particular, ou então pelo Instagram, @evamessages. Lá tem um botãozinho de WhatsApp que vai direto para a gente se comunicar, tá? Vamos começar então? Vamos evocar aqui a força desse sabá, da egrégora da roda do ano. Último recadinho, se você ainda não conhece, a gente tem um círculo experimental da roda do ano de trocas através da plataforma Zoom. O valor que você paga mensalmente é você mesmo, você mesma quem determina. E aí a gente, inclusive, vai ter um encontro agora no próximo sábado, dia 30 de agosto de 2025. E se você quiser participar já, é só você ir lá no meu site também, tá? evamessages.com/roda do ano. E aqui a gente vai trazer recados sobre esse período, conselhos, tá? Espero que bons conselhos, gente, para lidar com esse momento que é de limpeza, purificação, né? Vamos pensar que o ciclo, né, trabalhar a roda do ano é trabalhar com a visão agrária, agropecuária da história da humanidade, né? Naquele período em que a gente dependia muito da mãe natureza para saber os momentos certos de plantar e colher nosso alimento, né? Tudo aquilo que forneceria também proteção, vestuário, toda a vida girava ao redor aí da relação, né, mais sábia que a gente pudesse estabelecer com os ciclos, com as estações. Então, toda a ritualística, né, todo o saber aqui psíquico, psicopragmático também, né, de realização no mundo, que a gente exercita no círculo experimental da roda do ano, é baseado nisso, né, nessa relação com a natureza e como é que a gente pode simbolizar para o nosso mundo atual, sendo pessoas, maioria urbana, né, como é que pode ser útil esse saber para a gente organizar a nossa psique e nossas ações. Aqui a gente tem um oráculo desse sabá, o oráculo de Imbolc. Quem tiver interessada nele, vou deixar o link na descrição do vídeo também. Vamos começar? Começar com uma leitura, uma mensagem geral para todos e todas nós. Então, inspire e expira profundamente. Dei recado para danar, agora é a hora de você se conectar consigo mesma, consigo mesmo, no momento mais tranquilo possível. Vai ser importante desenvolver, trabalhar a sua intuição nos próximos minutos, para você ir filtrando, interagindo com tudo que eu vou dizer,
de um jeito ativo para escolher o que de fato serve ou não para o seu momento. Nem sei se escolher a palavra, acho que é mais reconhecer, né? Com a ajuda aí da sua intuição. Hoje aqui a gente tem alguns símbolos tradicionalmente associados a Imbolc. A gente tem a cruz de Brígide, a minha, esse ano eu fiz estilizadinha. As primeiras florezinhas que começam a nascer nesse fim de inverno, né? Essas de pouquinhas pétalas, mais rasteirinhas. Temos aqui também Opa, desfez um pouquinho, deixa eu voltar. Uma espiral de pós, de folhas secas, representando aí o labirinto da vida de que a gente sai nesse período. A gente está conseguindo vencer o período mais árido, mais difícil que a natureza nos proporciona, né? Que é o inverno. E a velhinha ali representando, claro, a fogueira, o caldeirão de Brígide, de Santa Brígida, deusa das artes, da criatividade, da estratégia, da poesia, da cozinha, da alquimia, de muita coisa. Há quem diga que ela é uma deusa tríplice celta. E aí quem quiser saber mais, é um bom momento, um momento muito propício para isso. Um momento em que a gente está, de agora até lá, a chegada do solstício de primavera. Bom, Imbolc, o que as anciãs, as bruxas anciãs, a egrégora da roda do ano em especial tem a dizer para nós? Sobre esse período, conselhos, análises, reflexões. Opa, já virou uma carta aqui, que possa ajudar a gente a tirar o melhor dos próximos dias, fazer as melhores escolhas em nosso benefício. Bom, vou deixar aqui, a gente vai tirando. Começo com a primeira que virou aqui, ó. Rolinhos de canela. A cruz de Imbolc, a bonequinha de Brígida, um belo cafezinho, uma cena, né, gente, de comida conforto dentro do lar, olha só, no momento de frio. De fato, a gente começa falando da parte mais acolhedora desse período, né? Claro, para quem pode, para quem tem essas condições, aqui a gente está falando desses momentos que muitas vezes acontecem no inverno, de poder parar tudo, né? Se aquecer, comer uma comidinha gostosa, mais calórica, mas que dá essa sensação de afeto, né? De encontro, de calor, de segurança. Momento também de orações, reflexões, evocando aqui a parte mais acolhedora do inverno. Ok. As terras. E essa rainha, né? Com a sua coruja branca. A caverna do seu recolhimento. Mais uma e paro por aqui, depois a gente continua. Ah, sim, os antílopes. Nossa, a nobreza desse animal. Tem um mundo inteiro nascendo, né, dos seus chifres. Isso gerava uma impressão muito intensa nos povos tribais da Europa, sabe, pessoal? O tamanho dos chifres dos alces, né, e a relação, a semelhança com os galhos das árvores, que é o que está representado aqui, né? Como se ele, enfim, ele sendo um animal híbrido, né? Meio planta, meio antílope. E embaixo está escrito, olha, permita que a magia de quem você é seja vista. Você é o suficiente, meu querido, minha querida. Permita-se receber. Seja mais doce, receptivo, receptiva consigo mesmo, consigo mesma. Começamos muito bem. Muito bem. Olha, tem uma parte desse sabá, desse período, né, que está sendo um período de... Ah, olha só, com essa rainha de gelo bem aqui no meio.
me lembrando a Dorona lá da Frozen, né? E a própria Rainha de Gelo das Crônicas de Nárnia. Aqui a gente está falando de gente que está passando por um período de testes aí em Imbolc, nesse inverno, nesse fim de inverno, e que tem muito a ver com as formas como você, como eu, né, como a maioria de nós aqui presentes, nos tornamos muitas vezes gélidos, por causa de traumas, de dores, de más águas, né, águas estagnadas, petrificadas, sentimentos que a gente não conseguiu digerir, lidar bem em momentos do passado. É impressionante como aqui, ó, é um desafio esse inverno, que é o desafio de permitir-se ser cuidado, cuidada, e receber o cuidado que se apresenta para você. E não exatamente só aquele cuidado que você queria que viesse, naquele formato que você queria que viesse, sabe? Permitir-se ser confortado, confortada, receber presentes, até comida. Permitir-se ser cuidado, cuidada, mas sem achar que dessa forma você é menos. Tô vendo especialmente mulheres aqui, ou homens também, que fizeram do seu feminino muito duro, muito rígido, muito atento às regras e até um pouco arredio a afeto, ao lugar de vulnerabilidade, com medo de estar no colo, se permitir o colo de alguém, sabe? Uma energia virginiana. Eu tô gravando isso aqui muito próximo ainda da energia da lua nova em Virgem, esse início de ciclo, sabe? Então aqui, daqui para frente, essa mensagem até que tá falando mais é daqui para frente, até o início da primavera, tá? Não tanto dessa parte do embalque que passou já. O que faz sentido, né? Se eu tô aqui agora, faz sentido ajudar vocês a se prepararem para o que tá por vir. E parece que é um período em que você vai descansar. Para uns, para umas aqui, esse momento de descanso vai vir de um jeito mais brando. Apenas você ouvindo o seu corpo, percebendo o seu corpo e tendo tempo para isso. Outras pessoas, não tanto, tá? Cuidado aí com a saúde, com dar a si momentos, né? O mínimo que dá, gente. Eu sei que tem muita gente que tem a rotina super corrida, né? Eu sei que a gente que tem privilégios em relação a como pode gerir o próprio tempo e outras pessoas não. Mas dentro do possível, tá? Dentro aí da magia que você consegue fazer no seu dia a dia, no seu cotidiano, é o que as anciãs pedem. O chamado é para que nesse fim de inverno você dê prioridade para si, para encontrar formas de pedir ajuda e ser ajudada. E se não tem ninguém ao redor que você possa pedir ajuda ou que ofereça ajuda, que você se ajude, sabe? Maneirando um pouco na autoexigência, na autocrítica, no perfeccionismo, qualquer uma dessas o automartírio, sabe? Aquela coisa de, mas eu tenho que ser assim mesmo, a minha vida é assim mesmo, talvez até com um pouco de vitimismo, né? De excesso no lugar da vítima. Cuidado nesse período, porque como o chamado aqui é para que você se cuide, se permite ser cuidado, cuidada, desista um pouco do excesso de controle, tentativa de controle, de disciplina em excesso, ou martírio, sabe? Enfim, pessoal, todas as formas como você é dura demais consigo mesmo, consigo mesma, estão em xeque nesse período agora. Lembrando, né, ou nesse momento em que estamos, pós-sabá de Imbolc, chegada da primavera daqui a pouco, ou no momento em que você tá. Essa também é uma leitura temporal, que pode ter te encontrado em outro momento. O momento em que você tá é um momento que pede que você entenda que é uma forma de força
precisar descansar, sabe? E atender a esse chamado. Se esforçar para atender esse chamado. Encontrar um jeito de dormir um pouco mais, se alimentar um pouco melhor, ou talvez, nem vou ficar sendo muito específica aqui não, porque às vezes o que você está precisando não é se alimentar um pouco melhor, com coisas saudáveis, tá? E aqui meu objetivo não é ser exatamente coach, tá? Enfim, gente, aqui é cartomancia, né? Então, aqui, inclusive, tem um chamado para quem já é muito rígido, muito regrado em relação à dieta, é muito duro consigo mesmo, consigo mesma nesse sentido, relaxar um pouco e comer uma coisinha gostosa, tá? Tem até isso aqui. Por isso é que eu vou deixar bem ampla a mensagem. A mensagem geral é, olha, observe os modos como você tem sido dura demais consigo e com os outros, nas expectativas, ou na forma como lida com as suas emoções, e maneira nisso. Maneira nisso. Eu sou muito rígida. Um exemplo aqui. Vou dar 2 exemplos bem opostos para vocês verem do que eu tô falando. Como o buraco é muito mais embaixo, digamos assim. Tem gente que é muito rígido ou rígida, endurecido, numa postura de, eu não consigo parar de fumar, não vou parar de fumar, porque isso é o que eu uso pra, sei lá, tampar a minha ansiedade. Como eu não vou trabalhar essa ansiedade agora, tá vendo a dureza da fala, né? Como eu não vou trabalhar minha ansiedade agora, não tenho tempo, não tenho dinheiro pra terapia, então eu vou continuar fumando, né? Essa postura do é isso e pronto, acabou. O convite em bulk é para que você se olhe com um pouco mais, olhe para a sua fragilidade, para a sua vulnerabilidade, se permita ser cuidada de uma forma mais natural, que se aproxime da sua natureza, de uma natureza mais branda e nobre, como a do antílope. Então, o antílope, inclusive, é esse animal que se doa para o sacrifício, enfim, mas de um jeito muito amoroso, sabe? É diferente da pessoa que se sacrifica, né? O que essa pessoa do meu exemplo está fazendo? Sacrificando a própria saúde por uma teimosia, né? Um endurecimento. Rainha do gelo. Então, o convite é que essa pessoa, né, se dê dê um pouco de conforto para a própria garganta, sabe? Se cuide um pouco mais e experimente ficar um pouco sem fumar, ou experimente um caminho de mais autocuidado aí nesse sentido, cuidar mais dos seus órgãos. Agora, vou dar um exemplo que vai parecer o oposto, né? Mas eu tô falando no fundo da mesma coisa, vocês vão entender. É uma pessoa que é extremamente rígida na higiene. É extremamente rígida. Higiene, eu acho que é um exemplo que brasileiros não vão gostar, a gente tende a ser muito higiênico. Vou dar um exemplo de alimentação também, né? Aquele exemplo que eu falava agora há pouco. Se você é muito rígido ou rígida, né? Chega a ter aquele prazer em ser dura com você, se impedir de comer coisas que você gosta. Poxa, nesse final de inverno, se dê um momentinho para comer uma coisa gostosa fora da dieta. Entende? Naquilo em que você tem sido dura demais consigo com os outros, é hora de dar um passo atrás. E olhar para a vulnerabilidade e cuidar dela. Ok? O que mais? Conselhos para o período de Imbolc, Sabá das Luzes. E sabe, isso é muito estratégico, tá? Tem gente aí que pode estar tão endurecida, né? Disciplinada demais, vai falar, não, mas eu não posso perder tempo. Você mesma não diz que agora é hora de estar preparando, né? Dando os últimos retoques daquilo que está nascendo, sendo gestado nessa metade escura do ano e que vai nascer na parte luminosa, na primavera e no verão. Então, agora tem que trabalhar, né? Planejar, estruturar, criar estoque, sei lá, mandar currículo. Bom, estudar para o concurso, né? O que quer que seja. Bom, pense no que eu estou dizendo aqui como estratégia, tá? Acho que eu já dei esse exemplo outras vezes aqui no canal. Você não compra um carro e você usa ele com desleixo com relação às peças, né? Não vai em nenhuma manutenção e espera que ele seja muito longevo, que ele dure muito, não é verdade?
Não é estratégico você comprar um carro e ignorar a necessidade periódica de manutenção, de revisão, né, de trocar o óleo. E por que a gente faz isso com o nosso próprio corpo? Né? Espera dele tudo, que ele alcance, que ele chegue lá, que ele faça e aconteça, chegue aos nossos objetivos, tenha a vida de relacionamento que a gente quer, sustente, né? O corpo físico sustenta. Então, a gente quer que ele sustente a vida amorosa, a vida profissional que a gente quer, a vida espiritual, a vida familiar, e não faz uma revisão, né? Não cuida, não dá a manutenção necessária. Então, por isso esse chamado, né? Pode a princípio parecer um chamado para você ser mais mole consigo mesmo, mas não. É um chamado estratégico para você nutrir-se daquilo que precisa. Às vezes não é alimentação, às vezes é parar um pouquinho, poder ver um filme, uma série, ler um livro, dar algum prazer ao corpo. É algo no domínio do prazer, tá? Não só do prazer, do que de fato te faz bem. Caminhar um pouco mais no caminho do que de fato te faz bem e recuar um pouco no caminho do que você sabe que deve fazer, porque é isso que vai te dar o futuro, sabe? Tipo isso. Tiramos a menta. A menta, então, é uma planta de poder para esse período. Bruxos, bruxas, magos, benzedeiras, benzedeiros, atenção. Menta e suas variações, né? Hortelã, hortelã-pimenta. Limpeza, ó. Limpeza para limpar-se daquilo que não vai permanecer no futuro. Eu preciso relembrar, igual eu falei com o pessoal do Círculo Experimental, que esse período é também o período das faxinas, né? Das bruxas. Aquela purificação, aquela limpeza ritualística da nossa casa, tirar papelada velha, coisa antiga, né? O inverno é tradicionalmente o momento em que a gente acumula, né? Muita roupa, comidinha, acumula gordura, né? Um monte de acumula roupas em casa. Então, daqui para a primavera, na medida em que o calor vai chegando, a gente vai limpando a casa, tirando os excessos, doando roupas, né? Fazendo todo esse movimento, esse giro, né? Essa espiral da mudança vem girando. E aí você pode usar óleo essencial de menta nesse processo, para borrifar, né? Fazer borrifadores para sua casa, defumar com ervas secas, né? De menta, hortelã-pimenta, o urso negro. Ele sai da toca depois da hibernação, aos poucos. Sua existência é a resistência. Tudo que você precisa fazer é aceitar o poder que está esperando pela sua chegada. Tem gente caminhando para poder, e é isso que eu estava sentindo antes, por isso falei que é uma estratégia, percebe? Você está caminhando, quem está aqui tende a ter uma primavera super intensa, um verão super intensos, socialmente, sabe? Propostas, chamados, oportunidades de subir um degrau aí na vida. Seja em que área você estiver focando, relacionamento, trabalho, família, espiritualidade, é hora de subir um degrau novo, né? Passar de aprendiz a mestre, tá vendo? Aumentar um grau, subir um degrau. E você vai precisar de energia para isso e de chegar lá numa postura menos dura e mais assertiva, sem confundir tanto teimosia com persistência. Né? Vamos voltar lá no exemplo do carro. Alguém poderia dizer, não, mas eu vou persistir, né, com esse carro até o fim. Ele vai dar o melhor dele. E eu diria que isso é uma teimosia, né? Não reconhecer o óbvio, que para dar o melhor dele, o carro precisa passar por periódicas manutenções, cuidados, parar, cuidar de si, para depois voltar mais forte. Muito bom. Linda. Nossa querida coruja de chifres. A sabedoria encarnada, minhas caras, meus caros, olha só. Você acha que está gestando alguma coisa? Vou ter que falar.
Recado aqui das anciãs, né? A gente acha que está gestando alguma coisa, que a gente está criando alguma coisa, mas na verdade essa coisa está criando a gente também. A gente também está sendo gestada por aquilo que a gente cria. Isso faz sentido para você? O que eu quero dizer? Tudo que você está aí buscando transformar na sua vida, se movimentar, todos os movimentos que você está fazendo para alcançar algo, esses movimentos vão mudando você também, vão gestando você. Você vai renascendo a cada novo projeto que você coloca em movimento na sua vida. Pode ser uma coisa simples, aprender uma coisa nova, né? Uma carreira nova, ou mudar seu jeito, mudar alguma coisa em você, mudar uma forma de se relacionar, né, escrever um livro, um novo projeto, uma nova carreira, o que for, em que você esteja colocando o seu fogo de Brígide, sua energia nesse momento, criativa, e se você não está colocando em nada, né, ainda tá em tempo, temos até a primavera para lançar algo novo aí no mundo. Ainda estamos no finalzinho da metade escura, da metade sombria, da metade uterina, né, interna, introspectiva do ano. E aí? Tudo que você cria, te cria também. Te gesta também. Essa é a grande sabedoria do universo. A gente não é sempre o mesmo, sempre a mesma, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, todas as pessoas com que a gente se propõe a se relacionar, mudam muito do que a gente é, né? Tem uma essência que permanece a mesma, mas, né, a forma, os aprendizados vêm daí. Daquilo que a gente se propõe a fazer. Se você está deixando a vida passar, parada em casa, vivendo a vida alheia, né, vivendo a vida das telas, de quem está aí aparecendo para você nas telas fazendo alguma coisa, não tá bom. Tá bom não. Onde você está colocando a sua chama, né, o seu fogo, a sua vontade hoje? Torne-se a sombra que observa, permanecendo quieto, enquanto se move intencionalmente. Isso é incrível. Tem um mistério aqui sendo expresso, hein? Como assim? Permanecer quieto enquanto você se move intencionalmente? Quieto em movimento? Não é um paradoxo? O que vocês acham? Quem quiser aí viajar comigo, deixa nos comentários. Porque a mensagem aqui não é nem viagem, é bem clara. Depois a gente pode viajar mais e expandir, mas é bem claro aqui o fato de que é preciso estar muito quieto dentro da gente, né? Aquele silêncio meditativo interno de quem sabe quem é ou está no caminho de saber quem é, sabe o que quer, para que a gente possa se mover com intenção no mundo, para que a gente não seja levada pelas nossas emoções. Qual é a sua intenção? Mover-se com uma intenção pede silêncio interno. E sabe quem não tem silêncio interno, meus queridos, minhas queridas? Quem tem um grito desesperado dentro, por afeto, um grito de um trauma não resolvido, congelado na alma, que se mostra durona ou, né, às vezes pode se mostrar até carente em excesso. E essas são impressões deixadas pelo outro, percebe? Pelo que o outro fez com você. E aí aqui eu trago a pergunta que eu sei que já fiz recentemente. E você, né? O que você tem feito do que te fizeram? E saber o que você tem feito do que te fizeram, talvez seja o grande mistério que precisa ser gestado nesse momento. Interessante, né? Ele nem pede que a gente vá fazer tanta coisa assim. Talvez se dar um momento de silêncio e de observação honesta da própria vida, da vida que a gente está criando para a gente mesmo, sem focar tanto no outro, mas focando mais em você, o que eu tenho feito do que me fizeram. As emoções, eu preciso falar mais delas, porque a gente tem a rainha de gelo aqui bem no meio da leitura, né?
E o gelo é a água, que no esoterismo é o símbolo para as emoções, congelada, ou seja, paralisada, impedida de fazer o que ela faz por natureza, que é fluir. Se você tem água em algum lugar, você vai perceber que ela está sempre, a tendência natural dela, a natureza dela é fluir para algum lugar, para baixo, né, para um ponto mais baixo do que onde ela está. Então, se ela está congelada, é por causa de um efeito intenso do frio ao redor, um efeito intenso do mundo sobre ela, do que está ao redor sobre ela. Não é por natureza, né? As condições climáticas a impedem de exercer sua natureza. E o que isso diz para nós? O gelo pode ser um símbolo para os nossos traumas, para aquilo que doeu tanto que a gente paralisou, congelou dentro de nós e que passou a ser a forma como a gente se vê no mundo, né? Ela se tornou a rainha desse gelo. Mágoas, ressentimentos. É muito bom ter uma desculpa para tudo que a gente não faz, né? Principalmente quando a gente pode culpar outras pessoas indefinidamente. E aí, se eu começo a parecer muito dura para você, talvez não seja o seu momento para escutar isso, tá? E tá tudo certo, porque há dores, neuras, traumas tão profundos que precisam ser acessados em conta-gotas ao longo da vida inteira. Mas se você ainda tá bem, fica aqui comigo. Se não tá bem, se foi um gatilho para você, o que eu disse, pode ir embora. Tá? Hoje não é o dia e tá tudo certo. Mas se você ainda tá aqui, ó, vamos lá. Vamos mais fundo? Por que ela tem coroa? A rainha do gelo, ela tem coroa porque ela é soberana na forma como ela explica tudo o que aconteceu. Ela não se permite questionar. É a minha dor. É a minha dor e ninguém toca na minha dor. Ela distribui culpas, responsabilidades só de acordo com o crivo dela, o pensamento dela, a dor dela. Ela não precisa ouvir opiniões. Ela não precisa ser orientada. Ela nunca está errada. A rainha do gelo congelou um sentimento, uma emoção, um fato, uma experiência que tocou muito a alma dela, os afetos dela. E aquela parte endurecida de si agora não é mais permeável a nenhuma opinião externa que possa fazê-la questioná-la um pouquinho essa história, essa narrativa que ela criou, em que ela é a vítima e o resto do mundo é o algoz, ou alguém específico é o algoz. Na sua dor, e por medo de repetir essa dor, e eu sinto muito por isso, ela fechou-se. Criou um castelo para si. Mas ninguém vai lá. Tudo isso porque ela queria algo que ela não recebeu. Ela teve uma expectativa de afeto que não foi alcançada. Ela quis um vínculo que foi negado a ela. Ela quis algum respeito que lhe foi negado. Foi desumanizada. Muita coisa muito ruim pode ter acontecido. Mas Imbolc está aí para dizer que a luz sempre volta. A luz sempre volta. Quer nós queiramos, quer não, o sol sempre volta. E nós somos parte do que faz o sol voltar. Novas experiências sempre chegam, é isso que eu quero dizer. Novas companhias se aproximam, mas você vai deixar entrar ou não? O que você vai fazer do que te fizeram? Você vai continuar deixando um monte de gente de fora?
porque você não se permite fluir, continuar. É como se a alma, a parte dura e traumatizada, dissesse: não, o mundo não pode estar continuando. Com tudo que eu passei, o mundo vai continuar. Como se o mundo vai esquecer, então vai continuar. Como se ninguém mais ligasse para o tanto que eu sofri. Não, eu ligo. Eu vou permanecer no passado. Eu vou continuar dando voz para aquela dor. E olha, isso faz parte, tá? Isso faz parte. Isso faz parte da natureza e eu não tô aqui dizendo que você não deve agir assim. Essa é a sabedoria da bruxa. É por isso que uma bruxa nunca vai ser uma coach. A não ser por um breve momento, tá? Atuando como um personagem, porque a bruxa, o bruxo, quem se conecta à natureza, sabe que tem o tempo de morrer, tem o tempo de amaldiçoar e tem o tempo de nascer. E tem o tempo de viver, o tempo de abençoar. Quer ficar aqui com a Rainha do Gelo? Fica. Por essa você não esperava, né? Pode ficar. Tem inclusive uma deusa para isso. Vai lá na mitologia celta, se quiser, vai buscar Kailish, a velha deusa do inverno. Ou, se for mais nova, quiser algo mais pop, vai buscar a Frozen. Há espaço, tá? Mas uma coisa é fato. Se você se abrir para receber mais cuidado e mostrar que, na verdade, essa pompa e circunstância toda é porque tem algo aí dentro que dói. Se você se permitir ser cuidada, sair um pouco da torre de marfim em que só você pode entrar e quem for tão bom, tão boa quanto você, ou quem for exatamente no horário que você quer, trazendo exatamente o que você espera e não atrase e fale o que você quer escutar, enfim. Por mais estranha, grosseira e troncuda que possa parecer a companhia que se apresente, deixa ela vir. Tenta deixar ela entrar do jeito que ela quiser entrar. Você é muito mais forte hoje do que foi naquele momento do trauma, da vulnerabilidade do passado, que te deixou assim tão resistente. O chamado de embolque é para fazer novas amizades, tá bem claro aqui, né? E para fazer um pouco mais as pazes com, na medida do possível, com a sombra do outro, que já te feriu um dia. Se eles têm o direito de escolher se vão te ferir ou não, você também tem o direito de escolher se vai ficar ou não. Como vai lidar com esse ferimento, ou se nem vai deixar ele acontecer, ou se vai se aventurar e permitir de novo tentar. Vai que dessa vez não vem um machucado, vem um abraço. Você gesta a si mesma, com as experiências que se permite, porque são elas que vão te modificando, te amadurecendo. E aos poucos, bem aos poucos, a gente vai deixando ir embora a Rainha do Gelo, Kailish. E deixando Brigitte chegar, porque ela não pode invadir, entende? Ela não pode invadir a nossa leitura, ó. Ela vai pedir um espaço sagrado, a limpeza da casa, a limpeza das emoções que não servem mais. Todo ano você pode fazer isso um pouquinho, não se preocupe. Ninguém está falando para você abandonar todas as suas mágoas e ressentimentos e dores agora. Só porque a Eva mandou. De forma alguma. Por isso o tempo é cíclico, minhas caras, meus caros. Por isso o tempo da natureza é cíclico. Ano que vem você vai ter outro inverno, tá? Para limpar um pouquinho mais. A gente só não pode ficar parado, só isso. A gente só não pode ficar parado.
Daqui a pouco vem a primavera. O que morreu no inverno, as partes de nós que a gente conseguiu dar tchau porque estavam velhas, os relacionamentos, os perdões que a gente conseguiu oferecer, vão ficar e o sol novo vai nascer. E ó, importante, ele vai nascer a gente queira ou não. Isso quer dizer que novas oportunidades vão continuar chegando. Você as aceite ou não. Lá vem espiralando o caminho para a gente sair das nossas dificuldades emocionais, mentais, físicas, espirituais. Cada dia um passinho mais. A gente vai fortalecendo a chama dessa vela aí, da nossa inspiração. E daqui a pouco Brigitte chega. Vocês viram que ela não veio aqui, né? Estou finalizando agora a nossa parte coletiva. Agora eu vou parar e oferecer para vocês 3 opções. Vocês vão escolher uma, ou 2, ou 3, ouçam a intuição de vocês, para a gente aprofundar a leitura. Mas essa leitura coletiva, ela já apontou, queria até comentar com vocês, se quiserem depois digam aí se vocês perceberam isso também nos comentários. Mas olha, e eu costumo dizer que, lá em quem faz a jornada de tarô comigo, né, costumo dizer que a cartomante, ela não, acho que em leitura particular eu já falei isso também, cartomante não lê só as cartas, né, ela lê também as cartas que poderiam ter saído e não saíram. E olha que interessante, esse é um sabá que marca a passagem da tocha, né, do ano, da rainha do gelo para a rainha do fogo. Então, essa rainha velha, na mitologia celta é assim. Aí tem outras, né, gente? Na mitologia Yorubá, Nanã tá indo embora e dando espaço para as deusas do verão, Oxum, né, a donzela. Na Wicca, né, tem isso, a deusa anciã tá morrendo, né, tá na verdade se renovando e se transformando de novo na donzela do verão. E na mitologia celta, que foi a que veio mais forte aqui hoje, nós temos a deusa Kailesh, a deusa do gelo, do inverno, e a deusa Brígide chegando com seu fogo para aquecer a gente, renovar nossa esperança e nossa vontade, né, de realizar e tudo mais. Bom, não tem uma carta de Brígide aqui, tá? Então, assim, vamos continuar chamando essa força para nós. Hoje o recado foi principalmente para quem está tendo, acho que ficou claro, né, dificuldade em se organizar, se perceber mesmo saindo do inverno já, sabe? Deve ter gente aí que ainda tá com uma sensação de, ai não, deixa eu hibernar mais um pouquinho. Ai não, tá na hora mesmo, uma certa preguiça social ainda, né? E convido vocês a chamarem Brígide, né? Ou a Santa Brígida, ou outras deusas do fogo, da energia, da vitalidade, da fertilidade, que façam sentido aí para vocês, como símbolos mesmo que ajudem a evocar essa parte em vocês, sabe? De empolgação mesmo com a vida que vocês estão criando para si, como que vocês estão gastando aí seu tempinho de vida, né? Muito raro, muito especial isso. A moeda mais cara do mercado é o nosso tempo. Então, é isso, tá? E quem puder, o recado que ficou muito claro aqui para mim, quem puder especialmente fazer uma limpeza em casa, uma defumação, uma reorganização de móveis, sabe? Aquela famosa, dá uma movimentada aí na energia, no axé, sabe? No ki, no ka, no prana, no shui da sua casa, para que se veja, sabe? Eu tô vendo pessoas aqui que podem se renovar a forma de pensar, só de ver novos móveis, novos ângulos da casa, sabe como? O poder que a mudança, pequenas mudanças que a gente faz na rotina pode ter para renovar nossa energia, nossa vontade de viver é muito grande. Não subestime aí o potencial dessas pequenas mudanças, tá? É isso, vamos agora para a segunda parte. Agora, a gente vai mais fundo um pouco na experiência de cada um de vocês. Vocês vão escolher das 3 mensagens, aquela que, ou aquelas, que ressoam com o seu momento, exercitando, então, a sua intuição para isso, beleza? Vamos lá, então? Então,
Então vamos lá, segunda parte da leitura. Agora você inspire e expire profundamente, se conecte muito consigo mesma, consigo mesmo, porque você vai escolher das 3 cartas que eu vou tirar, aquela que inicia, uma mensagem para o seu momento. Então inspire e expire profundamente, pode ser também que a sua intuição te chame para ouvir mais de uma mensagem, mas a princípio, escolha uma só, tá? Ok, já temos aqui a carta 1, a carta 2 e a carta 3. Muito bem, mensagens de Imbolc ou Imbolc, mensagens do Sabá das Luzes. Bom, a mensagem 1, a gente falou dela agora há pouco, hein? A grande coruja sagrada. Ok, torne-se a sombra que observa, permanecendo quieta enquanto se move intencionalmente. Essa aqui inicia a nossa mensagem número 1. Mensagem número 2. Devocional. Olha, esse momento de devoção do dia, momento de encontro com o sagrado, seja ele a partir da religião, da doutrina, do caminho espiritual que você tiver escolhido. Algo de tão íntimo, quando as letras refletem a língua, em tempos de introspecção, quando eu estou no meu modo mais vulnerável e revelando tudo que mora em mim, tudo que vive em mim. Esse é o momento de escrever o seu diário, o seu grimório da bruxa, momento de reflexão espiritual. Como são importantes, né? E reflexão, reflexo, a relação com o espelho. Bom, mais não digo, mas já fica lá para a segunda mensagem. Só para ser justa, porque eu falei um pouquinho dessa carta lá no fim da mensagem coletiva, né? E mensagem 3, talvez essa seja aquela que te chamou. E aqui nós temos, olha, The Winter Blossom. É isso mesmo, eu fui lhe confirmar o significado. Aqui a gente está falando da vassoura da bruxa. A limpeza, a forma como a bruxa honra as passagens, purifica as passagens. Ó. Mande para fora as intenções, os desejos adoecidos, né, envelhecidos, enquanto criam-se limites trançados com proteção. Exatamente, é um movimento só, né? Aqui provavelmente a gente vai falar desse movimento de limpeza com a vassoura da bruxa como símbolo, o tecer, né? Tecer filtros dos sonhos, tecer encantamentos, teias para proteção. Então, limpeza e proteção. Afinal, uma bruxa respeita passagens com segurança, feitas com segurança, de uma etapa para outra da vida. Não é disso que a gente deve falar ali. Inspire e expira profundamente, para que você defina aí com a sua intuição por onde passa a mensagem ou as mensagens que são para você hoje. E aí, se precisar de mais tempo, pausa o vídeo e busque aqui nos capítulos do vídeo onde está o início da mensagem que você escolheu. Eu já vou começar com a mensagem 1. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu a mensagem 1 aqui do Oráculo de Imbolc, ou Imbolc. A mensagem da coruja de chifres. Bora lá, mistérios aqui. A frase com que a gente começa é essa: torne-se a sombra que observa, mantendo-se quieta enquanto se move intencionalmente. Vamos começar aqui lendo a mensagem dessa carta, assim como eu fiz com o Oráculo de Inverno. Depois a gente tira mais algumas para clarear, tá? A mensagem. Então, começando com a nossa coruja de chifres,
Qualquer lembrança aí das nossas anciãs bruxas, nossas corujinhas, não é mera coincidência, né? Vamos lá então, ó. As palavras-chave aqui são movendo-se com segurança, né, com firmeza, mantendo-se quieto, quieta, observar e aprender. Muito bom. Aqui. Opa. Vamos aqui para a nossa mensagem. Vou deixar assim, caso você queira dar print para ver depois. Fica à vontade. Bom, a coruja de chifres não faz nenhum barulho quando ela voa através do ar, porque ela é uma mestra em mover-se em silêncio, enquanto ela ao mesmo tempo está muito consciente de tudo ao redor dela. Ela está constantemente observando, ouvindo e evitando qualquer perigo potencial, enquanto ela está procurando a sua presa. Quando você tira essa carta, a sua guiança, a informação aqui, é para permanecer em silêncio em relação àquilo que você perguntou. Caso você tenha aí alguma questão, né? Se deve compartilhar. Não, é hora de manter em silêncio, manter em quietude. Não tem nada que você possa dizer ou fazer que vá mudar a opinião de alguém. Olha só. Então, é melhor deixar as pessoas com seus próprios pensamentos e seguir o seu caminho. Em lugar de falar, né, observe e aprenda com as pessoas ao seu redor. O que você pode observar? Através do comportamento delas. As ações dessas pessoas ao seu redor estão combinando com as palavras delas? Essa carta sugere que tem pessoas que estão te dando apoio apenas verbalmente. Ou talvez haja pessoas que estão latindo muito mais do que são capazes de morder. Sabe aquela expressão? Cão que ladra, mas não morde? Algo assim. Talvez você não possa contar com essas pessoas quando haja um período em que você precise delas, sabe? É preciso estar atenta aí a isso. Além disso, essa carta te guia para manter os seus planos às 7 chaves, não conta para ninguém. Alguns sonhos e objetivos são muito grandes para pessoas de mente pequena. Não arrisque introduzir algumas dúvidas nos seus planos por causa da opinião de outras pessoas, que não têm nem a visão e nem veem o mesmo valor que você vê nas suas ideias. Nossa, muito bom, tá? Esse chamado é mesmo de gestar o seu projeto, gestar a si mesma em silêncio e mais, observar a forma como as pessoas reagem ao seu silêncio. E observar, como vocês viram, se a postura das pessoas combina com o que elas dizem. E olha, talvez o mais interessante aqui seja observar você, né? Será que a sua postura tem combinado com aquilo que você fala? Vamos ajustar isso melhor? Tem um convite aqui com a carta da coruja de chifres. Eu já esperava, né, pessoal? Aqui temos um símbolo de enorme sabedoria, de gestar nossa própria sabedoria, refletindo sobre aquilo que a gente está vendo, ouvindo. Observar mais do que agir. Por quê, hein? Por que esse é o convite? O que a egrégora da roda do ano quer dizer? Tá te chamando para quê? Ó, temos a lua de leite da bruxa. Observe enquanto todo o movimento da vida gira em seu favor. Que lindo! O movimento das ondas da vida estão conjurando os seus desejos não ditos.
Que legal, tá? Uma mensagem divinatória incrível para você. Olha, tem um futuro muito bacana te esperando depois dessa tempestade. A tempestade que pode estar acontecendo na sua vida agora e que tá pedindo para você ficar quietinho, quietinha, só observando, ela tende a te levar naturalmente para o que o seu desejo, os seus desejos mais inconfessos, aqueles que você não fala, não compartilha, por isso que não pode ficar falando deles, tá vendo? As cartas se completando. A vida tende a te levar exatamente para aqueles lugares onde o seu desejo está, tá? Uma mensagem muito linda aqui para você. Porém, é preciso estar silencioso a respeito e observar como é que as pessoas reagem à forma como o mundo começa a girar a seu favor. Claro, a gente está falando aqui de um melhor filtro, né? Das pessoas que estão perto de você. Muita gente está bem perto de nós quando a gente está passando por dificuldades, né? Se sentem superiores em poder ajudar. Mas e quando as coisas estão dando certo, né? Quem fica com você? Quem torce por você? Temos o cisne, olha, um lindo cisne nascendo aqui do cardíaco e plexo solar. Já vou deixar todas as cartas. Incenso, limpeza e purificação. É isso mesmo, tá? Hoje a gente vai ficar por aqui, ó. Tem bastante informação. Que leitura bonita. Para você que escolheu a mensagem 1, vamos por partes. Bom, tomar meu cafezinho. Eu, se fosse você, também tomava, tá? Um cafezinho, um chá, uma água, uma coisinha gostosa. Bota suas barbas de molho, porque tem muita notícia boa aqui para você, tá? Você movimentou muita coisa recentemente na sua vida e agora começa a chegar o momento de colher os louros dessa movimentação. Só que esses louros vêm melhor na medida em que o que acontece com você fala por você, entende? Não precisa provar nada a ninguém, convencer ninguém de nada. Seus atos e as portas que vão se abrindo já vão mostrar para as pessoas a que você veio. Entende? Olha esse lindo cisne, animal da harmonia, da beleza, das boas parcerias. Ele nasce do seu cardíaco, você está atraindo, está com um potencial enorme para atrair parcerias sólidas, longevas e prósperas para sua vida. Olha que lindo, eu sou, gente, os barulhos aí de fundo são meus gatos brincando, tá? Vou deixar porque eles estão se divertindo. Até que não estejam mais, aí vou dar um tempo e vou ver o que está acontecendo. Bom, eu sou tudo que eu procuro, tudo que eu busco. Olha, aquela que está dedicada à confiança, acima de tudo, para criar um dos amores mais fortes para uma vida inteira. Gente, isso é muito bonito, tá? Aqui a energia é muito, eu tô até falando um pouco mais devagar, a energia é bem forte de confia no que você está criando. Essa confiança, ela é fundamental agora para que você não desista. É aquele clássico momento em que o único inimigo é a gente mesmo, sabe? Porque o alinhamento para sua estrela, ou seja, a estrela dos arcanos maiores do tarô, né? Fala da presença da alma, da estrela guia, do direcionamento, o sentido, né? Ela é aquela que dá sentido à vida, orienta para um propósito que nos convence, que alimenta a nossa chama, enfim, nascimento de Bridget, para quem estava lá na primeira parte sabe o que eu estou falando, ele é iminente aqui para você está quase lá, sabe? Não desista, siga em frente, você está quase no ponto em que você começa a desenvolver algo grande e que diz muito de você, do que você tem a oferecer para si e para o mundo. O maior perigo aqui no momento
é se desviar ouvindo opiniões alheias, por isso o silêncio, né? E quando eu falo ouvindo, se movimentando a partir de opiniões alheias. Por isso o chamado para ficar quietinha, só observando as pessoas, sabe? Fazendo o seu, seguindo com seus objetivos, calada, sem compartilhar muito sobre eles. As pessoas com certeza vão ver essa tempestade toda aqui, mostra que as pessoas vão ver, se é que já não estão vendo, que os seus caminhos estão se abrindo, que, né, novas coisas estão vindo. Tem uma força muito maior te guiando, forte, poderosa, bela, né, da grande mãe criadora, criativa, Gaia. Filha de Ansan também estão muito aqui na mesa, de Oxum, de Iemanjá e Abás, de forma geral, estão muito presentes. Então, deixe que sua vida fale por si só, tá? Não é hora de defender ponto, debater com ninguém. Também não é hora de pedir conselho, ouvir conselho. É hora de simplesmente continuar fazendo o que você está fazendo. Você já tomou algumas decisões no passado recente aí, né? Já alçou o voo, digamos assim. Só que nesse momento você pode estar... Dada a delicadeza desse cisne que está nascendo de você, dada a delicadeza e a sementinha que são esses novos relacionamentos, né, esse novo propósito que você está cultivando, a tendência é você desistir, se sabotar. Por isso é que tem que focar e, limpar a casa, o incenso. É um período de purificação. Especialmente, é para todo mundo, né, em bulk, especialmente para você que está aqui. Deixe que a fumaça revele a verdade. Olha, limpando o seu caminho enquanto levanta a névoa das ilusões. Eu ouvi aqui misunderstanding, né, que é mal entendido em inglês. Pessoas que você não estava entendendo muito bem qual era delas, lugares que você não entendia muito bem porque estava lá. Relações que você não entendia muito bem por que estava nutrindo ou não, o que essas pessoas queriam de fato ou não. Olha, a tendência é isso tudo ficar muito mais claro. É só você parar e observar. As anciãs estão dizendo que as pessoas estão contando quem elas são para você o tempo todo. É só você se permitir escutar. É só você não colocar na frente a sua expectativa, o que você quer que elas sejam. É só você não ficar tão distraída buscando um jeito de fazer elas serem o que você quer que elas sejam. Você vai ouvir o que elas já estão contando do que elas são para você. E vai ser suficiente. Daqui para frente, parece que tende a ser muito suficiente para você tomar decisões aí de quem fica e quem vai embora. Se é que isso já não está acontecendo. Mas é muito bonito aqui, porque esse movimento parece que vem estimulado pela abertura de caminhos. Não parece aqui aquele movimento doloroso de alguém que, sei lá, vou dar um exemplo aqui de um relacionamento, né? Eu nem imagino minha vida sem fulano, sem fulana, e eu tô tendo que topar agora o desafio de ver com clareza que ele ou ela não serve pra mim, eu não sirvo pra ele ou ela, e aceitar com dor, sabe? Me livrar dessa relação, finalizar pra começar algo novo, que eu nem sei o que vai ser. Não parece que é isso. O que eu vejo aqui é um pouco diferente. É aquele momento em que as coisas novas já estão se abrindo e aí nem parece tão ruim assim deixar embora o passado, sabe? Você já tá indo, né? Você já tá indo, só não pode desistir. Só não pode se deixar o quê? Chantagear, né? Por quem não quer que você vá. Por quem acha que você deve, né, continuar sendo para ele ou ela tal pessoa, né, exercendo tal função na vida dele ou dela, ignora o seu livre-arbítrio. Mas olha, para você aqui é tudo que eu falei, claro, lá na primeira parte, mas com um pouco mais de leveza e tranquilidade. Você já está sendo guiado, você está sendo carregada pela sua sabedoria ou pelas anciãs, pelos seus guias espirituais, seu anjo da guarda. Tem alguém aqui, você que escolheu a primeira mensagem, tem muito merecimento, essa é a palavra, sabe? Tá sendo mais tranquilo para você, pode até parecer que não,
mas está sendo mais tranquilo para você passar pelas mudanças, pelas turbulências de embolque, né, as finalizações e tal, do que para outras pessoas por aí. Você pode me dizer, nossa, mas está tão difícil, né? Aí eu vou te lembrar que eles têm uma charge antiga pela internet, né, um quadrinho assim de uma pessoa carregando uma cruz, achando que está muito pesada, aí olha para o lado, tem pessoas carregando cruzes ainda maiores, né? Claro que a gente não deve nem dar para comparar sem sofrimentos, pessoal. É só uma imagem, tá? Para mostrar para vocês que você não tá vendo o todo. Ainda que esteja muito difícil, saiba que você tá sendo sim carregado, carregada, né? Você não tá andando sozinho na areia. Não tem uma história assim com Jesus? Né? Quando você achou que tava sozinho, ele tava te carregando. Enfim, gente. O que fizer mais sentido aí pra você, tá? Aqui eu tô falando de alguém que tá tendo o seu caminho sim facilitado, protegido, orientado pela espiritualidade. E se ficar caladinho, quietinha, seguindo, fazendo o seu, e só observando, sem reagir muito, o efeito que você seguindo o seu vai tendo nas pessoas ao seu redor, você já vai ter muita clareza. E você vai poder ir comparando essas pessoas com essas pessoas novas que vão chegando no seu caminho, orientadas assim como você para um mesmo ponto de luz, para um mesmo objetivo, ou para um objetivo mais parecido com o seu. E aí, o passado vai ficando para trás aos poucos, sem muito esforço. Por último, eu tenho aqui pessoas que podem ter uma intimidade grande com o elemento ar, tá? Signos do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Podem ter uma habilidade oracular para fumaça, incenso, vento, né? Tem o oráculo dos ventos. Uma intimidade com o elemento ar muito grande. Podem se beneficiar muito nesse período de exercícios de respiração, terapia holotrópica, que mais? Só um minuto. Subir uma montanha, tomar um vento. As filhas de Ansan. Que mais? Incensos, é claro, né? Defumações, já falei. Bom, é isso, uma vocação sacerdotal aqui para os humores. Humores? Como assim? Oráculos variados, né? Todos os tipos. O que mais fizer sentido aí para você. É um bom momento para oracular. Ah, sim, entendi. Um ótimo momento para aprender oráculo, tá? Se você quer aprender tarô, aprender um oráculo, é um bom momento. Sugiro começar lendo o livro da Sally Nichols, Jung e o Tarô. É ótimo para começar, até porque se você está nesse momento de mais introspecção, de observar as pessoas e aprender, né, mais com o que elas fazem, com o que elas falam, da relação, né, entre o que elas falam e o que elas fazem, e como elas te afetam. A leitura que a Sally Nichols faz do tarô, ela é muito profunda, ela é junguiana, pode ser bem legal, tá? E te convido a começar pelo capítulo da temperança e depois seguir lá os outros. Não precisa seguir exatamente todos os capítulos do livro do jeitinho que tá lá. Pode ler um capítulo mais para frente, depois outro mais para trás. Te convido a fazer esse ritual, né? Um ritual de leitura do livro, mais orientado pela sua intuição. Começa pelo arcano da temperança e depois vai lendo os capítulos saltados de acordo com a sua intuição. É um exercício que eu te convido aqui a fazer até a chegada da primavera, tá? E é isso. Acho que eu vou ficando por aqui. Muito silêncio ainda no seu fim de inverno. Mas não porque você tá como a gente fica lá no início do inverno, né? Recolhido, com medo do inverno que chegará, não. É porque você já fez o que precisava ser feito, tá? Para se preparar para a primavera. Pelo menos fora de você, os caminhos que você tinha que abrir, os projetos que você tinha que realizar, a maioria está encaminhado aqui, mesmo que você ache que não.
Agora observe e só continue, tá? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenha feito sentido para você, te ajudado. E deixa aí nos comentários se quiser, tá? Fica à vontade para dizer como essa leitura te afetou, o que foi legal, o que não foi, e compartilhar sua sabedoria com outras pessoas que possam estar aqui também, passando por algo semelhante, tá? E é isso, a gente se vê nos próximos oráculos do canal. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem número 2 do nosso oráculo de Imbolc. Temos aqui a carta devocional, um momento consigo mesma, consigo mesmo, de reflexão, de encontro e de expressão, né? De encontro consigo, com a sua imagem e de expressão da sua análise de si mesma, de si mesmo, da sua fé, da sua espiritualidade. Um momento de autocuidado que muitas vezes não se fala muito, né? Fala-se muito de autocuidado mais na parte física, né? Alimentação, skincare, banhos, mas esse autocuidado de cuidar de não só ir vivendo a vida, mas parar uns momentos para refletir sobre como você está vivendo a vida. Algumas pessoas precisam fazer isso com acompanhamento, né? E aí vão buscar terapia, psicoterapia, mas a maioria de nós, se não todos e todas nós, pode se beneficiar desse momento consigo mesmo. É só de parar um momento e refletir sobre como é que você viveu o seu dia, como você pretende vivê-lo se você for fazer essa reflexão pela manhã. Não só viver a vida, né? Bora fazendo, matando um leão por dia, apagando incêndios. Né? Aqui o chamado do devocional para você, para complementar aquela parte geral da primeira leitura aqui, a parte coletiva, é que você busque daqui até a primavera, a chegada da primavera, alimentar ainda mais esses momentos de autorreflexão, de intenção para a sua vida. Qual é a intenção para qual você direciona a sua vida, ou as intenções, né? E se quiser fazer isso com a parceria espiritual, né? Por que não? A palavra devocional hoje em dia no Brasil está muito associada a um rito cristão, né? Pelo que eu entendo, de fazer essa auto-observação diária à luz dos ensinos dessa religião, né? Cristã, protestante, acho que católicos também estão fazendo isso, e essa é uma prática das bruxas muito antiga. Parar e escrever, né? Porque hoje em dia tem outras ferramentas, talvez você prefira fazer vídeos de si mesma, de si mesmo, para você assistir depois, gravar áudios. Essa é uma ferramenta mágica por excelência, gente. Nada mais funciona, tá? Vou ser até bem taxativa aqui, as anciãs me permitiram. Nada mais funciona ou funciona muito mal e parcamente. Oferendas, simpatias, magias, funciona muito mal. Isso quando funciona? Se você não tem intenção, se você não exercita a intenção. E exercitar a intenção é o oposto de viver no automático, né? Sabe aquela coisa de passar um dia, você resolveu um monte de pepino e nem viu o dia passar? Isso é antimágico, né? Se você não consegue focar no momento com profunda intenção e presença enquanto você faz uma oferenda, uma simpatia, uma magia, aquilo não vai funcionar, vai ser só um teatro. E como aprender a fazer isso, então, com intenção? Através dessas práticas aqui, as práticas devocionais. As práticas de encontro consigo, de análise de si. Peraí, o que eu estou fazendo com o meu dia mesmo? Por que eu estou fazendo isso? Onde eu quero chegar? Por que eu estou agindo assim com essa pessoa? O que eu quero com ela? Onde eu quero chegar? Onde que você registra essas coisas? Você tem clareza sobre essas coisas? A gente muitas vezes acha que tem. Mas se você tiver que escrever ou falar num áudio sobre isso, você consegue? O convite aqui é para tentar. Fazer e, se possível, fazer com alguma regularidade. O ideal é todo dia. Não sei se vocês sabem, mas uma das primeiras escolas de mistério do Ocidente, a escola pitagórica, exigia que seus alunos fizessem esse exercício todos os dias, pela manhã e ao fim do dia, o autoexame,
a examinação das suas intenções, de como que você gastou sua centelha, seu fogo divino naquele dia, seu tesão, sua vontade, sua força de vontade. Relembrar todo dia e ir ajeitando, né? Aqui também está o mistério da transformação de si, da mudança, aos poucos, mas contínua de si mesmo, de si mesma, a melhora. Vamos lá. Acompanhar os resultados de uma mudança na dieta, no comportamento, dia após dia, através desses registros, é a melhor forma de ir percebendo o que me fez tropeçar ontem? O que me faz tropeçar hoje? E assim criar estratégias de como fazer para não tropeçar mais naquilo. Tudo isso você pode fazer através desses registros. Não só escrever, gravar, mas assistir, ler. Acho que eu já falei disso algumas vezes aqui no canal, né? A prática do Grimório da Bruxa, do Diário, do Alquimista, da Alquimista, Mago, Maga. E, gente, essa prática, ela é dessa autoanálise, dessa autoobservação. Ela é muito antiga e a principal para desenvolver tônus muscular mágico, digamos assim, sabe? Minha avó, por exemplo, ela fazia café terapia. Ela, no fim da tarde, todo dia, sentava com seu cafezinho na varanda e ia pensar na vida. Né? Não fazia áudio, não escrevia porque era analfabeta, mas fazia esse movimento de autorreflexão diária. Com as condições que tinha ali, os recursos que tinha, né, cognitivos, emocionais, ia lá e avaliava. Quem eu tô sendo, como é que eu tô me relacionando, o que eu de fato penso, como é que eu me sinto em relação a fulano, ciclano, ao que eu faço. Esse é o convite para você que chegou aqui na mensagem 2, daqui até a chegada da primavera. Bora! Se você gostar, adotar para fazer isso sempre. Eu acho que eu já comentei aqui, né? A minha prática é a seguinte: eu tenho esse diário, né? Esse registro, e eu leio toda a lua nova. Tudo que eu escrevi, claro, né, gente? Não sou máquina, os ciclos também mudam de acordo com a disposição da gente, mas eu procuro fazer isso. Toda lua nova, parar e ler tudo que eu escrevi todos os dias ao longo dos 28 dias anteriores do ciclo lunar que passou. É incrível como a gente vai percebendo nossos padrões, entendendo. Hoje em dia já tem aplicativos, né? Inclusive para mulheres que estão aqui, estão em período fértil. Aqui também está o convite para usar aqueles aplicativos de ciclo menstrual. Ou você mesma aprender a fazer essa análise, né? Associando o mapa astral, a astrologia, os movimentos da semana, a sua conduta, como você se sentiu. Bom, temos a Casa Verde. Que estejam claras as intenções que eu cultivo para a preparação do caminho que virá. É isso, clareza. A mensagem, a palavra principal para você que chegou aqui, a mensagem 2 é análise para ter clareza. Eu preciso me analisar melhor, interessar-me melhor por quem eu tenho sido, pelo motivo por que eu faço as escolhas que eu faço, a forma como eu gasto meu tempo e por quê. Clareza de intenções. Pão de alecrim, que delícia. Ai, não é para ficar só dentro de você, olha que legal. Cultivar na estufa, os alimentos que são cultivados lá na estufa, eles são compartilhados em comunidade, gente, olha. Ela tá ensinando uma mocinha a fazer, tem gente aqui que precisa se cuidar, porque tem como missão ensinar mais novos, filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, alunos, alunas, discípulos, clientes. É preciso compartilhar com a comunidade, com aqueles que têm grande significado para você. O espírito do alecrim presente no pão, que vai fazer um chamado, vai chamar a cura
a recuperação. É preciso refletir sobre, especialmente sobre a forma como você se dispõe a ensinar e a ajudar, sabe? Algumas coisas são muito importantes na hora de ensinar outras pessoas ou ajudar outras pessoas, né? Por exemplo, didática, né? Não adianta você saber muito, é preciso saber falar e apresentar aquilo de um jeito que o outro entenda. Né? Ensinar não é sobre você enquanto professor, terapeuta, ensinador, enfim, né, chefe, é sobre o outro e como o outro pode melhor te entender para ele aprender. Tem uma generosidade envolvida, né? Olha, tem um convite para você, através desse autoconhecimento, até entender melhor quando você está disponível para ser uma ensinadora, uma cuidadora, uma abençoadora das pessoas ao seu redor e quando você não está disponível, né? Porque a gente é cíclico, ninguém é obrigado a estar disponível o tempo todo. E se você está se forçando a estar disponível o tempo todo, ai, ai, ai. Vamos voltar lá, lição 1, né, dos ciclos da roda do ano. Tem o tempo de nascer e o tempo de morrer. Tem o tempo de estar ativa, tem o tempo de estar passiva. Tem o tempo de cuidar, tem o tempo de ser cuidada. Né? Falamos disso lá na primeira parte do vídeo hoje mesmo. Então é preciso você perceber nos seus ciclos, tá? Esteja você em período fértil ou não, seja você homem ou mulher, você vai perceber que ao longo dos seus... Dependendo do seu ritmo, cada um tem o seu, mas você tem períodos de alta e períodos de baixa. De muita energia, disposição e abertura e períodos de mais introspecção, falta de energia, tédio. Períodos mais erotizados, menos erotizados. E é preciso organizar, sabe? Cultivar as coisas sabendo o tempo de cada coisa. Quanto de água precisa. A sua estratégia aqui, a gente falou bastante de estratégia lá na primeira parte, né? A sua estratégia aqui tem a ver com humanos, recursos humanos, pessoas, como lidar com pessoas, como... Às vezes algo bem prático aqui, sabe, pessoal? Evitar ter aquela conversa difícil num dia que você sabe que você não tá legal, sabe? Em lugar de, vou aproveitar porque apareceu oportunidade, independente de como eu tô me sentindo, vou lá ter aquela conversa ou tomar aquela decisão. Muita gente aqui tem tido essa postura, né, esse padrão aí, e o convite é para não fazer isso, para não se lamentar. Uau! Só um segundo. Bom, é tempo de chorar. Por mais que você esteja abrindo caminhos para seguir em frente, se você chegou a essa segunda parte da leitura, tem uma dor aí que ainda precisa ser vivida e purgada, botada para fora, sabe? Algum luto, alguma perda, uma mágoa profunda. E tem um padrão aqui sendo desafiado nesse fim de inverno para a chegada da primavera, em que você fingia que não estava doendo para, sei lá, fazer pães, sabe? Eu tô vendo alguém, coisas que acontecem muito em pessoas que estão enlutadas, né? Acabou de perder algo muito importante e começa a tentar viver a vida como se aquilo não existisse, até como uma forma de tentar sobreviver à dor, né? E olha, alerta de gatilho, né? Se você tá passando aí por um período de luto muito recente, talvez não esteja pronta para ouvir o que vou dizer agora, tá? Mas talvez esteja também, então ouça a sua intuição e principalmente, ouça a si mesmo, tá? A si mesmo. A gente não é obrigado a estar aberto e pronto para tudo a qualquer momento.
Bom, e é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui, né? Tem que ter o período do luto, do choro copioso, do desespero. O desespero também faz parte, sabe? Essa mulher tá com esse véu porque agora tudo que tá fora dela parece enevoado. Ela não vai conseguir ver com clareza, porque ela tá vendo tudo pelas lentes da dor, por debaixo do véu do luto, de algo que ela queria muito e que não foi como ela queria. Então dar tempo para isso ainda é importante, tá? Lembra da Rainha de Gelo, lá da primeira parte, né? Aqui a gente tá como se a gente entrasse no fundo do coraçãozinho dela. E apesar do enorme desejo de buscar ter domínio de si, para continuar vivendo a vida, seguir com a rotina, o convite aqui é assim, olha, de fato, né? Buscar o mais rápido possível voltar para sua rotina, para algo que você compartilha com o mundo, com os outros, é bom mesmo. Para que esse luto não se torne permanente, né? Não vire uma melancolia perene, assim. Mas, ao mesmo tempo, é preciso o equilíbrio aqui, tá vendo? Ó, o balanço cultivo, tá bem no meio, entre o compartilhar com os outros, o voltar para a rotina, depois de uma grande dor, de um grande período difícil, seu ou de alguém querido, né? E o continuar cuidando de si mesmo, olhando para dentro. Não pode, resumindo, a mensagem aqui é assim, ó, você não pode tentar voltar para sua vida comum depois de uma grande dor, de uma perda, de um fim de relacionamento, gente, aqui pode colocar qualquer fim, né, que foi doloroso ou está sendo doloroso de lidar aí. O jeito amoroso e mais correto com você mesma, com você mesmo, de voltar para a vida agora, é junto reservar momentos de encontro com o sagrado, de encontro com você de um jeito sagrado. Tá? Equilibrando essas duas coisas. E vou dar um exemplo bem prático aqui. Olha, vou fazer alguma atividade, né? Atividade manual. Aqui são atividades feitas com os outros, aqui atividades feitas sozinho, né? Vou permitir que o outro venha, ou vou até ele, a ela, né? Mas quando não me sentir legal, vou pedir licença e vou voltar lá pro meu canto. Não vou ficar me forçando a permanecer. Isso é honrar a dor que permanece. E eu preciso dizer que não tem ninguém aí que possa te dizer quanto tempo você pode permanecer com dor, sabe? O luto por uma frustração, por um fim, ele varia de pessoa para pessoa. Você já deve saber isso, né? Você já deve saber isso. Para você, o fogo de Brígide, ele ainda está um pouco longe, mas ele vai se fortalecendo na medida em que você for fazendo coisas pequenas, cotidianas, aos poucos, com outras pessoas, se aproximando das pessoas. Ou de outros lugares, de novas pessoas, né? Mas eu acho que o mais importante a te dizer aqui é que não é preciso fazer esse movimento no extremo, esquecendo-se de si. Pelo contrário, até porque, e aí essa é a última informação e muito importante aqui, tem algo que você tira das últimas experiências difíceis, de frustração aí que você teve, ou de introspecção, enfim. Tem algo que você aprende, olha, que tem como futuro florescer para fora de você, tá? Virar alguma coisa, algum produto criativo, um livro, um canal no YouTube, um projeto, alguma coisa, ou no mínimo um testemunho seu, que pode ajudar muita gente. Então, o convite aqui da egrégora da Roda do Ano é que você se torne muito consciente, o máximo que você puder, daquilo que você está vivendo e de como você está superando. Porque esse seu renascimento
pós-luto, né? A forma como você vai cultivar esse momento pode ajudar muita gente lá na frente. Pode se tornar o meio através do qual você se torna veio que famosa, tá? Mas pode ser fama, né, mundial, pode ser fama nacional, como pode ser fama só aí na sua vizinhança, né, entre a sua galera. Esse período, o que quer que este inverno tenha representado, esteja representando para você, esse outono, inverno, esse início de ano, né, tende a, se você buscar ter muita consciência do que aconteceu e está acontecendo, claro, e não só passar por cima e querer que acabe logo. Se você buscar essa consciência e produzir algo a partir disso, grandes chances de se tornar algo que você tem orgulho de compartilhar com outras pessoas, algo que ajuda outras pessoas, como uma receita. Você aprendeu uma receita com base na sua experiência, e agora é hora de anotar essa receita para que ela fique registrada e possa ser usada por outros. É hora de fazer e mostrar para outras pessoas, para elas aprenderem também, tá? É hora sim, né? Daqui a pouco vai ser uma hora mais apropriada de mostrar isso para o mundo. Por hora, é hora só de continuar cultivando ela. Essa sabedoria que nasce das experiências difíceis aí, recentes, tá bom? É isso, renascimento, renovação, muito presente aqui nessa mesa, muito, muito. Acho que aqui eu falei com pessoas especialmente conectadas ao signo de fogo. Muito uma sensação de fênix, sabe? Esse pássaro aqui subindo, né? Coisa da pessoa que entrou para dentro, vive uma dor profunda, mas quando renasce, brilha não só para si, mas para os outros também. Muito bonito. Era essa a mensagem para você, agradeço, ficou aqui até então. E fica à vontade para deixar aí nos comentários, se quiser e puder, claro. Como a leitura te afetou, se foi bom, se não foi, e também para compartilhar sua sabedoria com outras pessoas que possam estar passando algo semelhante, tá? E a gente se vê nos próximos oráculos. Tchau, tchau. Olá você, que escolheu hoje a mensagem 3 do oráculo de Imbolc. Temos aqui a vassoura do inverno. Olha, isso aqui tá numa energia de sacudiu a poeira, deu a volta por cima, saiu sem olhar para trás, para alguns e algumas, olha só. O portal, né? Desde o momento que eu tirei essa carta lá na primeira parte, no fim da primeira parte da leitura, a energia de renovação aqui é muito grande, tá? Claro que em todas hoje, né, esse é um sabá de renovação, de purificação e abertura, mas especialmente aqui, né, os símbolos estão muito claros nesse sentido, né, as vassouras, ó, a limpeza, a purificação, ó, deixa o passado para lá, hora de seguir em frente, e um seguir em frente super, né, soberano aqui, sem olhar para trás mesmo. Fui seguir minha vida, fui ali fazer o que é bom para mim. Essa é a energia que eu tô sentindo. Bom, vamos entender melhor, criando limites, né? Dando limites. Ó, até aqui o passado podia me influenciar, agora não mais, daqui para frente não mais. Tá muito isso. Mas vamos ver as cartas. O que mais? De específico para você que escolheu a mensagem 3, as anciãs têm a dizer, a egrégora da roda do ano tem a dizer sobre Imbolc, sobre esse fim de inverno até a chegada do solstício de primavera, conselhos para você, orientações, percepções que te ajudem a tomar as melhores decisões aí em seu benefício. Muito diferente a energia daqui da mensagem 3 das outras duas, bastante mesmo. Até a forma aqui de definir as cartas tá diferente. Vamos ver. Bom, tirei mais 4. Vamos ver se vai caber aqui. Acho que vai, ó. Consegui. Uau, muita coisa aqui acontecendo ou para acontecer para você na mensagem 3.
Então, senta que lá vem história. Vamos começar com o Grimório. Ah, tá. Aqui eu tenho gente que... Provavelmente gente que não se identificou muito com a mensagem anterior, a mensagem 2. Porque aqui eu tô falando de pessoas que já têm um hábito de refletir sobre si mesma, sobre si mesmo, sabe? Já tem uma postura de análise, já tem um grimório pronto, um diário, né? Já se observam bastante. Quando eu falo já tem um diário pronto, não necessariamente escrito, né? Tem o hábito de se observar, né? Eu dei na mensagem 2 o exemplo da minha avó, que com uma xícara de café e um pão dormido na tarde, uma torrada de pão dormido, ela refletia sobre si, sobre o mundo, né? E fazia ali um momento disso que eu chamo de ancorar poder, né? Acho que hoje em dia é ainda mais claro de perceber pessoas zumbizando pelo mundo, né? Só seguindo o que as redes falam, o que o mundo fala, seguindo as modas, as estéticas, né? A aesthetics, e sem muita consciência de por que fazem o que fazem, né? Por que são como são e qual é a intenção da própria vida, o sentido que estão imprimindo à própria vida. E a bruxa, o bruxo, o mago, né? Por excelência, é alguém que sabe, né? Onde está. Está no meio da encruzilhada entre a natureza e a civilização. Então, você parece aqui já uma bruxa, um bruxo experimentado, viu? E que já tem um hábito de se observar e de se guiar pelas próprias intenções. Uma vida mais intencional. Isso é muito bom. Temos aqui as gotas de neve. Gotas de neve é ótimo, né? Os pequenos floquinhos lá de neve. E um conflito, olha só, exatamente por uma consciência grande de si, alguma coisa não deu muito certo recentemente. Vou ver as outras cartas. Algo aqui relacionado a uma quebra de expectativa também. Ah, sim. Com parcerias, pessoas próximas. Dores, ok, as dores das pessoas próximas. Uau, você trabalhou, hein, bruxinho, bruxinha? Você tem trabalhado, médium de terreiro. Todo mundo aqui que tem um trabalho espiritual já, né, de alguma forma a serviço das pessoas próximas. E olha, isso não necessariamente é você dentro de um coven, de uma ordem iniciática, trabalhando com oráculos, ou dentro de um terreiro não, tá? Incorporando não. Às vezes você pode estar ajudando com a sua mediunidade, trabalhando no caixa do supermercado. Já falei isso várias vezes. No lugar mais rotineiro é possível encontrar pessoas aí ajudando a aliviar as dores de pessoas próximas. Parece que você andou fazendo isso bastante nesse inverno, ainda vai fazer mais um pouquinho. Mas não muito, Com a chegada da primavera passa, tá? Ai, que ótimo, esse recado é muito bom. Hoje eu tenho um recado ótimo aqui para quem já atua, né? Sente que atua como um dos pilares da sua vida em comunidade, para as pessoas ao seu redor, você que ocupa de alguma forma um lugar de conselheiro, conselheira, a irmã, o irmão mais velho, aquele amigo, amiga que dá conselhos, que cura, que tira cartas, né? Que faz algum tipo de auxílio, trabalha na área da saúde. Aqui é um reforço, tá? De Mãe Brigitte para você, dizendo que tem um reconhecimento dessa deusa muito bonito, tá? De que daqui a pouco acaba, né? Por isso que a gente viu aqui essa bruxa indo embora sem olhar para trás, né? Ainda não foi totalmente, ela tá no meio do caminho, tá vendo? Então você tá no meio do caminho, daqui a pouco acaba. Parece que você andou precisando deixar de lado alguns projetos pessoais para ajudar outras pessoas, né? Ou para lidar aí com problemas que apareceram e que não eram exatamente seus, que te afetam, mas que não são exatamente criados por você. Algum movimento altruísta de trabalho e cuidado com o outro, parece que esteve e ainda está muito presente, mas daqui a pouco passa, tá?
Essa mensagem vem principalmente para aquietar um pouco, ajudar um pouco a apaziguar o coraçãozinho de quem tá sentindo que, nossa, eu tô ajudando fulano, fulana, ou fulanos, fulanas, né, e o meu mesmo tá ficando para trás. algo que é apenas do seu interesse, um projeto seu, tá ficando deixado de lado, você tá tendo menos energia para dedicar a ele. Ou alguma contingência sua, alguma questão física, de saúde. Algum sofrimento ficou no meio do caminho, entende? Se interpôs aqui. Olha, eu vejo pessoas que estavam prontas para... Tá, veio algo muito específico aqui para pessoas que precisam ou precisaram, ou vão precisar até o início da primavera, dar um passo atrás em relação a alguém. O que é isso aqui? Dar um passo atrás em relação a alguém? Vou dar o exemplo que veio, acho que fica mais fácil. Sabe quando você tá indo, você tá, um exemplo besta, você tem um amigo seu te devendo uma quantia em dinheiro, né? E aí você tá pronto para ir lá, tá pronta para ir lá cobrar essa dívida, né? Você já deu um tempo para a pessoa e tal. E aí agora você precisa ir lá, sente que precisa ir lá, né? Ó, tá na hora de seguir em frente, tá na hora de ir lá e cobrar dessa pessoa, né? Ela não me paga e tal. E aí, nesse momento, você descobre que essa pessoa tá passando alguma dificuldade, passando algo difícil, sabe? Essa é a energia que eu tô vendo aqui, de você precisar dar um passo atrás, ainda que o justo, o correto, seria você poder passar, você poder fazer o que, né, o que é seu de direito, afinal a pessoa deve, ela precisa te pagar. Agora é hora de deixar um pouco de lado o seu interesse, tá? Cuidado com essa mensagem, hein? Não é uma mensagem para ser ouvida por pessoas que já estão aí há muito tempo à mercê do desejo do outro, né? Pessoas te enrolando, ou sei lá, dando segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. Não, tá? Aqui, inclusive, é uma mensagem para pessoas que, no geral, tendem a ser super bem resolvidas em relação a isso. Né? Ó, se fulano me deve, eu cobro mesmo, né? Eu vou lá, eu faço, eu cuido dos meus limites, né? Eu limpo a minha casa, eu protejo o meu espaço. Pessoas que já têm esse padrão, tá? Aqui tem muita energia, até bem pragmática, de pessoas do signo de fogo e de terra, principalmente terra, Virgem, Capricórnio, Touro, né? Que não tem problema nenhum em lidar com bens, né? Tendem a ter uma habilidade maior em lidar com bens. Independente dos afetos, do mundo emocional. Bom, então, se você é assim, né, o convite, você tá percebendo já, se a mensagem é para você mesmo, você já sabe do que eu tô falando. Uma situação aí recente em que você tá precisando, né, se refrear, você já percebeu, inclusive foi intuído pelos seus guias espirituais, urso na mesa, Artio, deusa Ártemis, o Artio, o urso. Ou seja, você já é muito independente, né? A deusa Ártemis aqui já tende a uma independência e a não ficar se refreando por medo do que os outros vão pensar ou para não magoar o outro. Mas agora é um convite para você fazer isso sim, tá? O que deve ser colocado como central nesse momento, ainda que incomode um pouco e atrase um pouco seus objetivos, é essa dor dessa pessoa próxima a você. Momento de ser generoso, generosa. Daqui a pouco passa, tá? Ninguém aqui tá dizendo para você abrir mão, né? No meu exemplo aqui, abrir mão de cobrar essa dívida. Não, ninguém tá falando isso. Daqui a pouco passa. Deixa chegar a primavera, se possível, tá? Para fazer qualquer movimento aí de responsabilizar alguém, cobrar alguém, cortar alguém da sua vida, ou, sabe? Aqui tem um chamado para você esperar um pouco a chegada da primavera para fazer isso. E não é por você. Isso é que eu tô achando mais incrível aqui. Você tá, assim, das 3 mensagens de hoje, essa é a que eu vejo mais conectada à força de Brigitte.
a força do fogo renovadora, a força de vontade, né? O tesão de fazer suas próprias coisas, de viver sua vida, levar à frente seus projetos. Você tá bem, sabe, nesse sentido. É por caridade mesmo. Aqui é um convite da egrégora da roda do ano, dos espíritos da roda do ano, para você exercitar nesse fim do inverno aí a caridade. Para os seus planos, para os seus projetos, você não vai ser atrapalhada só em esperar um pouquinho até a primavera. Sabe, dá um pouco de uma colher de chá aí para essa pessoa, ou que está incômoda, ou que está atrapalhando com atitudes, né, posturas, algo que você quer desenvolver, que você está desenvolvendo. Que coisa, hein? Confesso que quando vi essa primeira carta, achei que a mensagem iria para um outro caminho. De te estimular aí, fazer mesmo, sabe? Mas não, a princípio, inclusive, estão dizendo que você tem o que fazer enquanto você espera passar a tempestade dessa pessoa. Tem coisas que você pode ir adiantando por si mesma, e que não dependem, sabe, do que você precisa resolver com essa pessoa próxima. Ou essas pessoas. Vai fazendo o que dá, vai fazendo o que só depende de você. Tá bom? Vai fazendo o que dá. Fiquei curiosa aqui. Só um minuto. Tá aqui. As pequenas flores. As conversas. Não sei se eu vou conseguir focar aqui para você, olha só. Aqui a gente tem uns passarinhos conversando uns com os outros. É estratégico também, tá? Esperar, dar o tempo dessa pessoa. Aqui temos aquela ideia de que está tudo conectado de alguma forma. O que é isso? Esta pessoa que está sendo aí meio que uma trava no momento, né? Uma pedra no caminho. Essa pessoa, a pessoa que ela é hoje não é capaz de corresponder àquilo que você precisa dele ou dela, sabe? Então, é estratégico você refrear um pouquinho, esperar um pouquinho essa pessoa passar por essa tribulação, estar um pouquinho melhor daquilo que ela está vivenciando. Isso aqui pode ser uma crise emocional, uma crise financeira, familiar, tá? É alguém que está em crise e de quem você precisa de algo. Essa pessoa, do jeito que ela está agora, ela não é capaz de te dar o que você precisa e merece, sabe? Responder ao seu chamado da melhor forma. Mas a pessoa que ela vai ser daqui a pouquinho, depois que ela passar por essa etapa, sabe? Então vale a pena esperar. Vale a pena para você. Não é só um movimento de caridade, que por si só já seria bem bacana, né? De generosidade sua, mas também vai te dar frutos lá na frente, tá? A pessoa que esta pessoa vai se tornar, depois de passar pelas dificuldades, ela sim tem condições de ser uma parceira, um parceiro, alguém que vai contribuir, vai dar bom aqui na parte que cabe a ele ou ela para te ajudar a seguir o que você quer, a construir o que você deseja. Enquanto isso, fica feliz, viu? Você aqui das mensagens de hoje está muito bem orientado pela sua centelha, né? As velas aqui, o sapinho da cura, do amadurecimento, né? O sapo é aquele que faz a transição entre o mundo da água, né, o girino, e se tornar esse ser que é híbrido. Pode viver tanto na terra quanto na água, tanto na matéria quanto no mundo emocional. Então isso aqui é a maturidade, sabe? É a pessoa que sabe lidar com os próprios sentimentos, tem empatia, mas não deixa de ser produtivo, pés no chão, realista.
Então, tenha paciência, tá? Ai, ai, que mensagem às vezes difícil, né? E acho que especialmente difícil para quem tem essa energia aqui do ímpeto de, ai, nossa, né? Tá difícil demais, meu ímpeto é sair sem olhar para trás, né? Ai, tá difícil demais, então deixa. Ai, ai, essa mensagem é para pessoas que são assim, tá? No geral. Por isso que eu tô rindo aqui um pouco, porque não, acho que vocês estão ouvindo algo que é difícil de ouvir, né? Para, refreia, tem paciência com o tempo do outro, né? Isso vai ser bom para você, inclusive. Ai, ai. Inclusive, vou te convidar para você ir lá no meu perfil no Instagram, o @evamessages. Teve uma mensagem lá das últimas, mais recentes, que estão lá em cima, os rios mais recentes. Não tem nem uma semana, ou no máximo uma semana e pouco, que eu fiz uma mensagem de uns 19, 20 minutinhos da bruxa anciã, a bruxa guardiã, perdão. E ela estava falando disso, do poder que há em esperar, né? Muitas vezes a gente acha que o nosso poder mora só no nosso agir, mas existe um poder também no esperar. Aí, se você quiser, vai lá, tá? Para complementar a mensagem. Bom, é isso por hora. Então, fica à vontade também para compartilhar aqui nos comentários se você quiser. Se você gostou da leitura, se não, como foi. Se você tem dicas aí da sua experiência, da sua sabedoria, para compartilhar com outras pessoas que talvez tenham ouvido a mesma mensagem que você e tenham dificuldades semelhantes, tá? Por enquanto é isso. Agradeço muito a sua presença. Estou muito feliz de estar aqui de volta com mais recorrência. A gente se vê nos próximos oráculos do canal e feliz Imbolc. Salve grande deusa Brígide, o fogo sagrado da nossa experiência no mundo, criativa, criadora no mundo. É isso. Tchau, tchau.